CD1 Comunicação. Eu trago para você a sabedoria tirada do livro de Provérbios. Sabedoria essa dividida em capítulos e em faixas. E eu peço que você preste atenção, porque eu estou certo que ao ouvir esse CD, uma vez, duas vezes, três vezes, essas palavras de sabedoria vão entrar no seu coração e vão mudar a sua vida. A repetição dessas palavras, a compreensão racional e emocional vão trazer novas perspectivas para a sua vida, nova conduta de ação e de comportamento. E eu estou certo que dia após dia você vai se descobrir uma nova pessoa. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem inteligente adquirirá a prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. Preste atenção a tudo que vai ser lido aqui. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas a sabedoria brada, nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Sempre que puder, ajude o necessitado. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo agora. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e eles não poderão escapar. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita o bom conselho, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios, dos maus, abriga a violência. O ódio provoca separação, dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha fofocas não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de cair. Se você é sábio, controla a tua língua. As palavras dos bons são como prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. As pessoas honestas estarão sempre em segurança, porém os maus não encontrarão habitação segura. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe o terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros.
As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O homem falso espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos maus é engano. As palavras do mal são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam que estão em perigo. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens de bem conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. A palavra verdadeira manifesta justiça, mas a falsa testemunha e diz engano. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos, com seus próprios lábios, anunciam a sua ignorância. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Um homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem vigia a sua boca guarda a sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. Os homens honestos apartam sua boca da mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Quem menospreza o poder da palavra vai se perder. Quem respeita o preceito será recompensado. As palavras dos sábios são uma fonte de vida para libertar dos laços da morte. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Afasta-te da presença do tolo. Em seus lábios não encontrará palavras sábias. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. O ingênuo dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para o seu modo de caminhar. A testemunha diz que a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentira é traidora. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O coração do inteligente procura a ciência, a boca do tolo sacia-se de loucuras. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Os ouvidos que atentam à palavra de repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão, o que escuta o feedback adquire entendimento. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala as coisas retas. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. O coração do sábio torna a sua boca instruída. Os maus procuram meios de fazer o mal,
Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Quem vive pensando e falando coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O homem prudente tem os olhos fixos na sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Não fica bem favorecer um perverso para prejudicar o direito do justo. Os lábios do insensato promovem contendas, sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. O homem de palavra mentirosa não fugirá da sua punição, pois as suas mentiras roubarão a sua liberdade. A falsa testemunha despreza a justiça, e a boca dos perversos está repleta de iniquidade. Mais cedo ou mais tarde, quem despreza a justiça será julgado, e quem não governa seu juízo será castigado. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-las para fora. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas as palavras do sábio, isso sim é uma joia de valor. O homem que multiplica as suas palavras espalha os segredos, por isso não coloque sobre ele a tua confiança. Quem vigia sua boca preserva sua vida da angústia. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Quem ama a palavra da verdade e dela faz bom uso, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade, mas transtornará as palavras daquele que vive na iniquidade. Lançar as tuas sábias palavras no ouvido do tolo é perca de tempo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Os homens de coração perverso só pensam em violência e, quando abrem a boca, falam para ferir alguém. Pensar tolices é desagradar o coração de Deus. É odioso aquele que vive zombando dos outros. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com palavras os teus lábios. Não digas, como ele fez a mim, assim farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita no tempo oportuno. Como água fresca no tempo da colheita, assim aquele que traz a palavra confiável reanima quem o mandou. A pessoa que diz palavras mentirosas a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Assim como o vento do norte traz chuva, a língua traz a ira. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A palavra de maldição não cairá sobre quem não merece. Ela será como um passarinho que voa sem rumo. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraça.
Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Se tiveres a asneira de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso depois, põe a tua mão na boca. Abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupeis vossos pensamentos. O homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, é aquele que guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade e do engano. É aquele que aparte-se do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios, para que o meu coração não se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa até mesmo correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelas mãos do próprio anjo exterminador. Afasta-te da presença do tolo, em seus lábios não encontrará palavras sábias. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. O ingênuo dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para o seu modo de caminhar. A testemunha diz que a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentira é traidora. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O coração do inteligente procura a ciência, a boca do tolo sacia-se de loucuras. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios, dos maus, abriga a violência. O ódio provoca separação, dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha fofocas não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de cair. Se você é sábio, controla a tua língua. As palavras dos bons são como prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Não fica bem favorecer um perverso para prejudicar o direito do justo. Os lábios do insensato promovem contendas, sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão.
Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. O homem de palavra mentirosa não fugirá da sua punição, pois as suas mentiras roubarão a sua liberdade. A falsa testemunha despreza a justiça, e a boca dos perversos está repleta de iniquidade. Mais cedo ou mais tarde, quem despreza a justiça será julgado, e quem não governa seu juízo será castigado. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-las para fora. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo oportuno. Como água fresca no tempo da colheita, assim aquele que traz a palavra confiável reanima quem o mandou. A pessoa que diz palavras mentirosas a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraça. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Os ouvidos que atentam à palavra de repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão, o que escuta o feedback adquire entendimento. Lançar as tuas sábias palavras no ouvido do tolo é perca de tempo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Os homens de coração perverso só pensam em violência e, quando abrem a boca, falam para ferir alguém. Pensar tolices é desagradar o coração de Deus. É odioso aquele que vive zombando dos outros. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com palavras os teus lábios. Não digas: como ele fez a mim, assim farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Quem menospreza o poder da palavra vai se perder. Quem respeita o preceito será recompensado. As palavras do sábio são uma fonte de vida para libertar dos laços da morte. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. As pessoas honestas estarão sempre em segurança, porém os maus não encontrarão habitação segura. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe o terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira.
Quem vive pensando e falando coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. O homem prudente tem os olhos fixos na sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas as palavras do sábio, isso sim é uma joia de valor. O homem que multiplica as suas palavras espalha os segredos, por isso não coloque sobre ele a tua confiança. Quem vigia sua boca preserva sua vida da angústia. Assim como o vento do norte traz chuva, a língua traz a ira. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A palavra de maldição não cairá sobre quem não merece. Ela será como um passarinho que voa sem rumo. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, é aquele que guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade e do engano. É aquele que aparta-se do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O homem falso espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos maus é engano. As palavras do mal são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam que estão em perigo. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens de bem conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Um homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem vigia a sua boca guarda a sua vida, quem muito abre os seus lábios se perde. Os homens honestos apartam sua boca da mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala as coisas retas. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. O coração do sábio torna a sua boca instruída. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Essas palavras que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de proferir, são passagens bíblicas do livro de Provérbios, Salmo, Abacuque, Coríntios e outras passagens que eu entendo como passagens fundamentais para a sua vida, para a minha vida. Passagens de sabedoria que nos ensinam a falar, nos ensinam a usar nossa fala para criar relacionamentos, para criar vida, para criar prosperidade, para criar uma relação verdadeira com Deus. Peço a você que repita esse CD 1, 2, 3 vezes e acredite que o muito ouvir é o muito aprender, e o muito aprender é o mesmo que pôr em prática um novo estilo de vida. Então, faça bom uso desse CD e Deus te abençoe.